Bom, você está me encontrando num dia típico. Não é um dia típico não, tá? É um dia típico porque você tá me vendo num movimento que eu tô reconstruindo pra mim e tô te inserindo no meio desse rolê. Se não fosse assim, você não entraria. O que acontece? Desde há uns 2 anos eu me propus eu vou montar um negócio no digital, isso que nunca acontece no digital. E esse ano eu falei, ele vai acontecer no digital de qualquer jeito. O que acontece? Eu sou psicóloga de formação. Nos bastidores, sempre rola muita coisa, né? Chama muita atenção para o consultório, tem relatório, tem os atendimentos em si, então não é só focar numa coisa. E eu tô construindo esse processo e você vai entender porque que eu tô fazendo um vídeo sem estar naquela pose tão formalzinha da psicóloga. Claro, a tendência, olha que bonito, é profissionalizar um pouco mais. Mas agora tá rolando dessa forma porque tem um movimento importante acontecendo e eu não tenho como te fazer dentro de uma sala esses vídeos. Então vou começar com o que tem. Muito bem-vinda aqui. Meu nome é Marilei, eu sou psicóloga de formação e vou te acompanhar numa jornada de autoconhecimento. E nessa jornada sua de autoconhecimento, você também vai me acompanhar dentro de uma jornada de transformação, mais uma das que vivi nesta vida maravilhosa de meu Deus. Bom, tô gravando pra você porque a gente vai começar e vai falar muito sobre planejamento, sobre vida, sobre existência, sobre viver a vida com sentido e significado. Por que eu estou te falando isso? Estou acabando de voltar da pane, fui buscar uns pãecitos e quero que você caminhe. Deixa eu te mostrar a vista que eu estou olhando. Quem sou eu para poder te trazer sobre o processo de transformação? Bom, eu sou uma pessoa que viveu nômade por alguns anos, uma pessoa extremamente curiosa. E o que isso tem a ver com o psico? Com a minha atuação como terapeuta? Muita coisa. Em específico, hoje a gente está dialogando e eu estou no meu primeiro dia de ciclo. Então, literalmente não tinha como eu ser formalzinha, mais cartesiana com você. Eu realmente no meu primeiro dia de ciclo gosto bastante de ficar introspectiva, mas eu quero muito, cada vez mais estar mais próxima e trazer conteúdo para você. Bom, isso tem tudo a ver sobre tempo, energia e dinheiro. Tempo, energia e dinheiro que eu vou falar de infinito para vocês. Mas são 3 recursos muito poderosos, 3 recursos importantes que a gente tome consciência da existência e principalmente que cada vez mais a gente vai refinando a nossa maneira de administrá-los. Então não é que você fique bitolado, que você seja uma pessoa que fique, sabe, com aquela coisa, eu não posso fazer isso porque é a minha energia, eu vou gastar a minha energia. Não é uma proposta, tá? A proposta é que sejamos pessoas que pensem sobre como que a gente está investindo esses recursos e pensar se de fato os resultados, a maneira em que está sendo investido esses recursos é uma maneira que de fato é nutridora para o nosso espírito. E se não fosse, a gente está em condições maturas e adultos e autorresponsáveis, que é muito provável que você já é uma pessoa maior de idade e que tem autonomia sobre a própria vida, pode começar a escolher o que quer e o que não quer e principalmente pagar os preços que advêm dessas escolhas. Então, é desse lugar que eu quero a sua companhia aqui. Bom, então se você tá parando aqui de paraquedas, gente, real oficial, eu tô com os ciclos, vou sentar aqui como uma adolescente na escadaria para que possamos falar juntos.
né? Mas pensar sobre tempo, energia e dinheiro. Tempo, energia e dinheiro. Energia e dinheiro. São 3 recursos muito importantes de se tomar consciência. Quando você vem na existência, se esses recursos eles são mal administrados, porque a gente não tem a consciência dessa potência, é um recurso que se esvai, né? E é por onde muitas pessoas, quando você vai eu fui na época de estágio, a gente tinha que ir em lar de idosos, para poder fazer os projetos da faculdade e tudo mais. Percebe que nós somos alunos e tem uma instituição que nos dá aparato para que a gente possa viver essas experiências. E muito do que a professora na época direcionou é para que a gente pudesse fazer uma exploração no sentido, e daí tinha... Cada um pega e se identifica como abordagem dentro da psico, né? E você vai ver quando você conversa com um idoso que quando você entra nesses papos existenciais, que muitos deles vão falar sobre arrependimentos, sobre, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, talvez eu teria achado menos ruim isso, ou tivesse mais, teria não feito isso, ou teria, nem ligado para isso. Enfim, o fato é que quando a gente entende sobre esses 3 recursos, ou pelo menos se permite abrir consciência mais a respeito deles, a gente começa a pensar assim, eu acho que dá para ser um pouquinho mais estratégico com a utilização desses recursos. Eu tenho uma tendência, uma personalidade, e talvez eu não seja aquela pessoa que fale carinhoso, mimadinho, fofinho, com outras pessoas, e talvez eu me identifique muito com isso. Talvez eu seja uma pessoa que gosta muito de gastar energia com o social, e talvez eu seja uma pessoa que não, sou totalmente o oposto disso, né? Eu me regulo só comigo mesma e tenho uma cota para o social. Ou, de repente, um dia eu estive uma pessoa muito mais aberta para me relacionar, e agora, esse momento de vida, eu sinto mais em estar comigo. É bem aquele ditado que eu sempre falo, né? Então, tem um episódio da Bíblia que Marta estava andando de um lado para o outro enquanto Jesus sentou para pregar a palavra. Maria sentou perto dele e aí Marta ficou ainda se movimentando. E aí Jesus falou: Marta, Marta, existe tempos de silenciar e ouvir, e existe tempos de falar e fazer, né? Então essa também é uma medicina que se aplica muito para a nossa existência. Então, longe dos parâmetros religiosos, é um movimento onde a arte de agir é tão importante quanto a de parar. E a medicina nessas duas, porque quando eu estou agindo, e quando eu estou parando, independente disso, vai ter um tempo, né? Estou sobre um tempo, estou sobre impactos, mas ao mesmo tempo eu também tenho uma energia dentro disso. Muitas vezes, para eu entender a minha energia de ação, por que eu faço o que eu faço, por que eu trabalho, por que eu me comporto dessa forma, o que eu penso, como que eu gasto, como é que é a minha energia pensante, se os meus pensamentos são qualificados. Isso tudo envolve dentro dessa esfera e dessa ideia que eu estou querendo trazer para vocês. A partir do momento que eu consigo tomar consciência disso, e daí percebe que não é você se tornar um ser santo, iluminado e ascensionado, tá? Então não é desse lugar também. De repente você vai identificar que você talvez seja a pessoa meio porra louca, em alguns sentidos, né? Porra louca bem aqui num ditado bem popular, mas talvez você seja uma pessoa muito mais direta, ou talvez seja uma pessoa que fica ali mastigando muito sobre assuntos, muito dialogando e discursando muito sobre isso. Independente de qual seja, não é que existe o certo e errado, existe o ponto de você identificar quem que é você. E esse movimento do fazer e agir, ou do silenciar e parar, os dois são importantes. Não é que um é melhor do que o outro, mas se eu ajo pensando
se eu ajo de uma maneira estratégica, porque anterior a agir eu pensei sobre isso, e eu paro para poder pensar sobre as minhas ações e estabeleço novas ações mais coerentes com aquilo, percebe que o movimento de parar é eu deixar essa energia do agir e observar as maneiras que eu agi até então. E aí eu paro e direciono o meu olhar para que eu possa perceber e analisar o meu entorno para daí tomar uma ação. E esse tomar uma ação, ela pode ser uma ação mais sábia, uma ação mais estratégica, mais inteligente com a minha energia, mais inteligente com quem eu sou, de repente mais coerente com quem eu sou. Daí se fala, mas Marilei, eu tô trabalhando, Marilei, eu tenho uma carga de trabalho, mas se permita ser um ser sonhante. Um ser que de repente hoje isso são fases, de repente seja um momento que você esteja vivenciando e que daqui mais para frente a vida vai te convidar para outra coisa, mas que de repente você esteja um pouco mais preparado para que ela faça convites mais qualificados. Então, se eu quero ser uma excelente profissional, como que eu posso me preparar para que essa excelência ela aconteça e já esteja no meu repertório quando eu receber convites para estar em outros lugares, né? Em lugares mais qualificados. E assim se aplica para todas as coisas. Então percebe que todos esses movimentos vai demandar que você administre esses recursos muito sabiamente, onde você investe o teu tempo, onde você investe a tua energia e como você administra o teu dinheiro, porque para que a gente possa passar nessa existência terrena existem recursos, né? E recursos financeiros para que isso se dê da melhor forma possível. Gente, já falei com vocês em bem rua, né? Eu acho que é melhor eu me recolher, mas volta, é um vídeo curto, mas que vale a pena ser revisto. Te traz uma ideia central. Esses 3 recursos são 3 recursos muito potentes, que é importante que a gente saiba administrar, principalmente o quanto mais próximo eles estiverem coerentes de quem eu sou e de uma vida mais carregada de significados, mais eu vou estar mais com aquele sistema da motivação nutrido. Mari, eu não tenho como sair porque é um emprego que me irrita, eu não tenho como mudar radical. Não estou falando para você mudar radical, estou falando para você fazer o que é possível dentro desse momento. De repente, nesse processo de investigação que a gente faz aqui, que você vai ver nesse vídeo, começa a explorar outros vídeos, outros conteúdos aqui do canal, de repente você identifica e fala, nossa, a coisa está mais caótica do que eu pensava e tem algum tempo assim, daquelas... como é que é? Aquela crise existencial mesmo. Você fala, nossa, todos os lugares, todas as perguntas que ela me faz, todas as reflexões que ela me leva, eu encontro com a triste verdade de não estar satisfeita, ou de repente de estar pior do que eu imaginava, ou tipo, nossa, esse problema sempre teve ali, eu nunca enxerguei. E ok, faz parte você acessar esse tipo de desespero inicial. Mas depois é saber que existe um lugar onde não vai ter jeito. Você tem uma escolha, ou permanece com isso, ou faz o que está dentro das suas possibilidades para que isso possa se modificar. A minha proposta, o meu convite aqui é para que você vá puxando elementos para que possa te dar campo para que isso aconteça. E esse te dar campo para que isso aconteça vai depender que você se mova. Então, não adianta você continuar consumindo esses conteúdos ou aprofundando aqui se você não está disposto a fazer algo por mínimo que seja adquirir uma leitura, seja realmente pegar um caderninho e anotar, fazer as coisas, se propor a pensar sobre você. Eu não tenho como oferecer outra coisa diferente disso, né? Eu estudei e eu vivo isso a vida inteira. Então,
é uma coisa que tá muito no meu repertório, e a minha proposta justamente para 2025 é levar isso aqui nas redes sociais. E isso tá acontecendo e você tá participando disso comigo, eu me sinto muito honrado. Eu já tô me cobrando aqui, né? Falei, nossa, eu não tô nem na minha postura como psicóloga, porque eu vim de uma realidade, né, gente? Então, eu falo sobre transformação, sobre o processo de autoconhecimento, porque de fato eu vivo isso, né? Então, eu me formei em administração de início, depois eu fiz a formação em psicologia em Curitiba. Depois que eu terminei minha formação em Curitiba, eu fui parar dentro de uma aldeia indígena e morei por quase 4 meses. Lá eu passei por dietas, fiz toda uma jornada com os povos originários. Depois que eu saí de lá, eu fiz outra. Então, estava já num processo de construção de um emagrecimento consciente que era muito mais voltado para entender quem que era eu e como que era a relação do meu corpo com a minha alimentação, com toda essa visão de mundo que eu passo para vocês. E depois isso se consolidou, a floresta veio como um atuante dentro desse processo de transformação que eu ainda estou de cada vez mais identificar e me aproximar de mim mesmo. Olha só, temos um jovencito passando pela rua. Aqui é um cantinho mais tranquilo. Então, o meu processo de transformação passa por várias etapas e por vários lugares, porque pós-floresta eu saí desbravar o mundo, né? E esse desbravar o mundo é sair de Curitiba, teve uma pandemia, teve Blumenau, teve outros lugares que eu vivi outras histórias. Então foram regiões onde eu fui passando e também passando por um processo de transformação. Em alguns lugares eu também aí comecei a investir muito mais no meu projeto profissional, que é a minha atuação como terapeuta. Isso não tem como não ter impacto na minha visão em relação ao ser humano como um ser que também está integrado à natureza. Mas essa é uma ideia que a gente vai construindo aqui de maneira devagarzinha, né? Vamos nos conhecendo e nos tateando primeiro, para que a gente possa ir aprofundando esses diálogos aqui. Eu peço desculpa para vocês por estar assim bem apaisana como terapeuta. Fui ali tomar um café comigo e dialogar e decidi gravar esse vídeo com você, porque eu também quero te mostrar essa versão minha que é menos careta, né? Mas é uma pessoa que explora o mundo de uma maneira muito mais consciente, e que a psicologia faz parte disso. Então, quando eu falo sobre esses recursos, é porque eu também passei por um processo de aprendizado na administração desses recursos e cada dia mais me disponho a refinar isso. E estar aqui para vocês desta forma primeiro eu estou me comprometendo a fazer esses vídeos, né? Porque tem que estar aqui. Então esse é um canal maravilhoso que a gente pode se conectar com mais profundidade, de poder dialogar, de eu estar mais próximo de vocês, me deixa muito feliz. E quando eu comecei a entender a imensidão disso, falei, real, agora eu vou para a internet mesmo, que eu quero essa galera perto de mim mesmo. Então eu não só trabalho como terapeuta, como já fui a pessoa que organizava eventos de desenvolvimento pessoal. Então o meu queridinho do momento era reunir pessoas e a gente poder celebrar a vida, falar sobre papos conscientes, encontros conscientes, né, sobre jornadas aí de construção da vida, de refletir sobre a vida juntos. O meu barato, a minha alegria é justamente esse lugar. Então, por isso que eu tô te aparecendo aqui bem apaisana, porque a gente também fala sobre ciclos, fala sobre etapas da vida, e nós, mulheres em específico, temos que ficar atentas, né? A gente passa por 4 ciclos no período de um mês. Isso é muita coisa. Isso é muito poderoso e muito potente. Quando eu começo a tomar consciência disso, eu consigo entender que eu não sou nem melhor e nem pior que homem, mas que eu sou uma pessoa que tem um sistema, uma maneira de funcionar como o corpo de uma mulher, né?
e que isso me demanda ter consciência, de ter cuidados, de ter uma visão que possa comportar isso da melhor forma. Ou eu brigo contra a natureza. Gente, é muito visível assim as questões que dá para trazer nesse sentido. E quanto mais clareza eu tenho sobre mim, quanto mais clareza eu tenho sobre os meus ciclos, as etapas que eu passo, o que está na minha condição de natureza humana, mais assertiva eu posso ficar com a minha rotina, com as minhas escolhas, e mais assertiva eu fico com as minhas decisões. Então eu consigo ir fazendo escolhas que estejam mais compatíveis comigo. Aí eu sempre vou bater nisso, e isso tá no plantado dia a dia. É no arroz com feijão, como uma mentora minha dizia. É no arroz com feijão, é na tua plantação diária que você faz com você mesmo. Então, quais são seus hábitos alimentares, quais são as tuas formas de pensar, quais são as decisões mais recorrentes, como é que isso se dá no dia a dia. Vamos seguir tecendo, construindo sobre isso. Deixa aqui, então, a sua percepção e como isso chegou até você. Show? Um beijo. Até já.